Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, tempo do Natal, depois da Epifania. E o texto de hoje se encontra lá na primeira carta de São João, no capítulo 5, versículos de 5 até o 13, que nos diz assim: Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Amados irmãos e irmãs, eu vou sair da leitura desta vez para poder explicar alguns conceitos teológicos que são importantes para vocês. Se você observar bem, o autor está querendo defender que Jesus veio pela água e pelo sangue, né? Ou seja, que Jesus teve um corpo, que Jesus se encarnou. E por que isso é importante? Eu vou te explicar para você poder entender uma defesa teológica feita já pela patrística, e que ela pode ser repetida por nós ainda hoje e que ganha beleza nesse texto, tá bom? Aprenda. Por que foi que a gente compreende, por que a patrística entendeu que Deus se encarnou? Porque Deus queria redimir a humanidade. É claro, Deus poderia redimir do jeito que ele quisesse, Deus tudo pode. Mas qual foi a estratégia que Deus então fez? Deus assumiu a nossa natureza, porque ela, por conta própria, ela não poderia ser elevada à divindade. Então a divindade desce para nos elevar. E a gente geralmente explica esse movimento com uma frase: aquilo que não é assumido não é redimido. Em outras palavras, se eu assumo, então eu também posso redimir. Certo? Então vamos pensar algumas coisas que, por exemplo, Cristo assumiu. Cristo assumiu um corpo. Agora o nosso corpo ele é redimido. Então agora eu posso falar de um corpo santo, de um corpo sendo o templo do Espírito Santo. Jesus teve um coração? Teve um coração. Então agora o nosso coração também pode ser santo. O nosso coração agora também pode ser redimido. Jesus teve um cérebro? Jesus teve uma vontade? Jesus teve uma inteligência? Teve. Então a nossa inteligência, o nosso cérebro, a nossa vontade também pode então ser redimida. Se até antes a gente poderia usar vários argumentos para dizer não, a culpa de tudo é porque nós já tivemos pecado desde lá de Adão e Eva. Agora em Jesus a gente pode dizer o contrário. Em Cristo, agora eu posso alcançar a santidade. Em Cristo agora podemos alcançar o céu. Percebeu agora a importância da gente poder acreditar de fato que Jesus veio ao mundo? Porque uma vez que ele assume, agora ele pode então redimir. Mas claro, é preciso que exista a nossa parte. Então por esse motivo que agora a gente pode falar de ter uma vida santa, de ser templo vivo do Espírito Santo, porque agora é possível. E antes, infelizmente, nada disso então era possível. E amados irmãos e irmãs, entender esta realidade, por isso que eu falei que eu vou sair do texto, né, para a gente poder pensar no dia de hoje, eu convido você a então meditar sobre isso. Até que ponto a nossa vontade não é santa? Até que ponto o nosso coração não é santo? Até que ponto o nosso corpo não está sendo santo? É importante a gente, à luz desse texto, refletir sobre essa verdade, né? E aí eu digo mais para vocês, no versículo 11 diz assim: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida eterna é o céu. Se nós queremos alcançar o céu, precisamos buscar em Cristo a redenção de toda a nossa existência para que cheguemos ao céu. O céu é o lugar daqueles que são redimidos, daqueles que são salvos, e a nossa salvação está nele. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, também nesta sexta-feira. Até mais.